Para nós fazermos um franzido, seja na máquina caseira, seja em qualquer outro tipo de máquina que você tenha, industrial, semi-industrial, o passo a passo é praticamente o mesmo. Eu vou te ensinar todas as regulagens que você faz, vou te ensinar 3 formas diferentes, e aí você escolhe qual delas você se adapta, qual dá mais certo por tipo de trabalho que você está fazendo. É mais fácil do que você imagina, então eu recomendo que você assista esse vídeo sem pular, tá bom? Para você não perder nenhum detalhe que eu vou te ensinar, para que você consiga resultados iguais ou melhores do que os que eu vou mostrar aqui para você. O franzido, gente, nada mais é do que uma forma da gente pegar uma quantidade grande de tecido e torná-la menor, para que a gente possa, então, costurar em outra parte de tecido que já é pequena, ou que a gente possa dar um acabamento, dar um efeito na roupa, tá? Como a gente costuma falar em corte e costura, a gente vai embeber. Então vocês estão vendo que eu estou trabalhando aqui na minha Vigorelli antiguinha, porque eu gosto de fazer vídeos com ela, porque muita gente diz que tem uma máquina dessa, mas, como eu falei, você pode reproduzir em qualquer máquina. Para nós fazermos um franzido, a gente não pode trabalhar com tecido que seja muito grosso, que seja muito encorpado, tá? Porque senão o resultado não vai ficar bom. Você vai ter um franzido feio, não vai ficar legal no tecido. Eu recomendo que você trabalhe com um pano fininho. Esse daqui que eu estou usando é um percal, 180 fios, bem fininho. E aquele pano que a gente usa para fazer lençol, tá bom? Para você fazer franzido num tecido que seja mais grosso, aí o recomendado é você trabalhar com pregas, tá? Só que prega, gente, pregueado, é uma coisa meio chatinha, eu vou ensinar num outro vídeo, tá? Então, quais panos você pode usar para franzir? De Oxford para baixo, né? Se for, por exemplo, um cetim, uma cambraia, até um linho, se não for muito grosso, você consegue franzir. Um pano aí que tenha caimento, porque os panos que eles são médios e grossos, eles não costumam ficar bons no franzido, fica com aspecto feio e grosseiro. Vamos lá. A primeira forma de você fazer um franzido na sua máquina é a seguinte. Aqui, ó, na minha máquina, a gente regula o comprimento do ponto dela aqui, na minha Vigorelli. Quanto mais para cima eu coloco essa alavanca, maior vai ser o comprimento do ponto. Você vai localizar aí na sua máquina, normalmente fica aqui, nas máquinas mais antigas, e nas máquinas mais novas é um comandozinho que fica aqui em cima, né? Normalmente, o seletor de comprimento do ponto é uma peça que é numerada de 0 a 4 ou de 0 a 5, tá? Então você vai localizar aí onde que vai ser o seletor de comprimento do ponto da sua máquina. Nós vamos trabalhar com o ponto no maior tamanho disponível. Porém, antes nós vamos manter o ponto no tamanho padrão de costura, que normalmente aqui é no 2,5, tá? Depois nós vamos regular no maior ponto possível. Outra parte da sua máquina que você também precisa regular é o tensor, tá? O seletor de tensão da linha da agulha. Na minha Vigorelli, ele fica aqui na lateral, tá vendo? Essa pecinha aqui que eu tô apontando. Na maioria das máquinas pretas, ele fica aqui, mas em algumas máquinas ele fica aqui na frente, tem algumas máquinas mais novas que ele fica aqui em cima, tá? O seletor, ele sempre vai ser uma peça que é numerada de 0 a 9. Por enquanto, nós não vamos mexer nele, porque nós vamos iniciar a costura, normalmente, depois nós vamos fazer a regulagem para fazer o ponto de franzido. Nós vamos começar aqui na nossa máquina, trabalhando como se a gente fosse fazer uma costura normal. Então nós vamos aqui dar um pequeno retrocesso. É pequeno, tá, gente? Uns 2 pontinhos para frente e para trás com a regulagem normal de costura, tá bom? Depois nós vamos aumentar o ponto. Você vai lá no seletor de comprimento do ponto, coloca no maior ponto disponível, no maior número que ela tiver, tá bom? Alguns modelos de máquina pretinha, isso aqui é uma pegadinha, porque o maior número é justamente o menor ponto, tá bom? Mas aí você tem que ser familiarizado com a sua máquina para você saber onde coloca um ponto maior e um ponto menor. E aqui nós vamos soltar a tensão da nossa linha. Lembra do tensor? Normalmente a gente trabalha com ele na posição 4, 4,5, né? Nos tensores que são numerados. Aqui nós vamos soltar. Então, se o tensor da sua máquina é numerado, você pode colocar no 1,5, 1, tá bom? Um número bem baixo. Aí nós vamos costurar. Só que você tem que tomar o cuidado, o seguinte, se você soltar demais a tensão da linha da sua máquina, da agulha, pode ser que a linha embole aqui na parte de baixo do tecido. A gente não quer isso. Então, se você soltar e ela começar a embolar, significa que você soltou demais. Você precisa apertar um pouquinho mais. E aí nós vamos costurando.
Existem alguns tensores que não são numerados. Aí, no caso da minha Vigorelli, ele não é numerado. Aí, como é que você faz? Você tem que, como eu falei, ser familiarizado com a sua máquina para você saber qual que é o ponto ideal para você regular aqui para a gente fazer o franzido. Presta atenção aqui, ó. Vocês viram que eu passei a costura. Aqui eu vou tirar o tecido da máquina e eu vou deixar uma perna bem grande aqui de linha, mais ou menos uns 15 centímetros, ó, de linha. Tá vendo? Agora preste atenção, eu estou trabalhando aqui com uma linha de cor que destaca para ficar fácil de vocês verem no vídeo. A linha de cima é verde, a linha de baixo é laranja. Nós vamos pegar aqui, ó, a linha de baixo e nós vamos puxar. Aqui, ó, você vem puxando e aqui, ó, você vai franzindo. Tá vendo, ó? Cuidado, porque dependendo do tipo de pano que você faz isso aqui, se você não tiver muita prática, pode ser que a linha estoure no meio do caminho e aí você precisa, na maioria das vezes, desmanchar toda a costura e refazer. Aqui vocês estão vendo que ele já está franzido, ó, tá vendo? Esse retrocesso, deixa eu cortar essa linha aqui. Esse retrocesso que a gente faz no início, ele serve para segurar a costura e ela não desmanchar. Porque se eu não der esse retrocesso aqui só no início, conforme eu vou puxando a linha para franzir o tecido, vai chegar uma hora que essa linha vai escapar daqui, tá vendo? Mesmo se ficar um retrocesso feio igual esse meu, não tem problema. E aí você vai vindo aqui, vem franzindo e tal. Quando você já tiver franzido o tanto que você precisa, você vai vir aqui nessas duas pontas de linha e você vai dar um laço, ó, tanto com a de cima quanto com a de baixo. Se você não estiver fazendo esse franzido na borda de um tecido, como é o caso que eu estou fazendo aqui, você está fazendo na parte do meio do tecido, você vai pegar uma agulha de mão e aí você vai passar uma das linhas para um do lado do tecido, um dos lados do tecido. E aí você vai dar o laço, ou um nozinho, qualquer coisa que segure, que fique firme, para poder segurar o seu franzido no lugar. Então aqui a gente já fez a primeira etapa do franzido, olha só como ele ficou bonito, tá vendo? Aí depois, dependendo do projeto que você vai fazer, você vai regular a máquina novamente para costura normal, você vem aqui, passa uma costura, né, para segurar o franzido no lugar. Essa é a primeira forma da gente fazer um franzido. Tá vendo aqui, ó, como fica bonitinho? Vou te ensinar mais duas. Para nós fazermos a segunda forma de franzir, você vai voltar a sua máquina para regulagem de costura normal, tá? Você coloca o ponto lá no 2,5, comprimento. O tensor da linha da agulha você volta na posição que estava antes de você regular para fazer o franzido. E aqui vocês viram que eu desmanchei a costura para poder refazer. Você vai dar um retrocesso. Gente, esse retrocesso aqui, ó, é não mais do que meio centímetro, tá bom? Tem gente que faz aquele retrocessão, costura um monte aqui para frente, depois volta. Não, retrocesso, 3 pontos é suficiente. São suficientes, perdão, para você travar a sua costura. Depois que você faz esse retrocesso, você vai novamente colocar o comprimento do ponto, o seletor do comprimento do ponto, no maior tamanho que ele tiver. E aqui, ó, ao invés de você soltar o tensor da linha da agulha da sua máquina, na forma anterior nós soltamos. Aqui nós vamos apertar o máximo possível. Então, se a sua máquina tem o tensor numerado, você vai colocar no 9. No caso da minha Vigorelli, o tensor dela não é numerado. Então, eu tenho que colocar um tanto bem mais forte do que eu colocaria se eu estivesse trabalhando com costura normal, tá? Aí é o que eu falei, você tem que se familiarizar com a sua máquina para você saber como que ela funciona, para que você consiga ir trabalhando com ela, para que você tenha familiaridade. E aqui, ó, nós vamos costurar. Só que tem um detalhe. Vocês perceberam aqui, ó, que a linha arrebentou. Por que que isso acontece? Porque eu coloquei a tensão da linha da agulha forte demais. Então, foi até bom que isso aqui aconteceu, porque para vocês verem, gente, que a gente também erra, tá? A gente que grava vídeo, a gente não é perfeito, a gente erra e a gente tem que ir lá e corrigir. Então, se isso acontecer, significa que você colocou a tensão muito forte na linha da agulha e aí a sua linha arrebentou. E você tem que trabalhar com a tensão um pouquinho mais fraca. Aqui eu vou continuar da onde eu estava, mas se isso acontecer com você, você precisa... O certo, né, é você desmanchar a costura e você recomeçar do zero.
Então aqui você vem trabalhando com ela assim, ó. E aí conforme você vai costurando aqui atrás, você percebe que o tecido já fica franzido. Você vê aqui, ó, ele já dá uma boa franzida. Tá vendo? Olha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo como ele vai ficando franzido aqui? E aí você vai fazendo. Dessa forma aqui, ó, pode ser que alguns tecidos que você trabalha não deem um resultado tão bom quanto outros. Para você trabalhar desse jeito, eu recomendo que você faça um franzido num cetim, num tecido aí acetinado, fininho, tá? Porque os tecidos de algodão, dessa forma aqui, não costuma ficar bom. Tá? Você tá vendo aqui, eu tô fazendo uma segunda costura para você conferir o resultado junto comigo. E você vê aqui, ó, ele já sai franzido aqui atrás. Tá vendo só? Mas vamos fazer até o final para você conferir aqui junto comigo. E aqui, novamente, você não vai dar retrocesso no final. Você vai deixar uma perna de linha bem grande, aí uns 15 centímetros. Aqui, ó, tá vendo? Ele já sai franzido. Tá vendo só? Só que como esse pano meu aqui ele é de algodão, o resultado não fica tão bom. Se fosse um pano acetinado, né, um pano de poliéster levinho, o resultado ia ficar melhor. E aqui no final, como eu já deixei uma perna de linha grande, você vai novamente dar um nozinho, igual eu ensinei na forma anterior, ou você passa a linha na agulha para um dos lados do pano, né, se você estiver longe da borda, e aí você dá um nozinho ali. Essa terceira forma aqui que eu vou te ensinar, ela é ideal para quando você tem uma quantidade muito grande de tecido que você precisa franzir, tá? Então vamos lá, vamos supor que você tem aí uma saia muito longa, que tem uma barra grande, e você faz desse jeito aqui, é só um exemplo, tá? Você vai regular a sua máquina novamente para fazer costura comum, você coloca o comprimento do ponto lá no 2 ou 2,5 e a tensão da linha da agulha ali, normalmente a gente coloca no 4, você dá um retrocesso pequeno, não mais do que meio centímetro. Feito isso, você vai colocar o comprimento do ponto da sua máquina no maior tamanho que ela tiver e a tensão da linha da agulha você vai soltar. Não precisa ser tão solta como na primeira forma, mas também não tão apertada a ponto de enrugar o tecido. E aqui, ó, presta atenção no que eu vou te ensinar. Eu vou fazer com a mão esquerda porque eu sou canhoto, mas você pode também vir aqui e fazer com a direita. Você vai segurando aqui atrás do pé calcador, conforme a máquina costura, isso aqui requer um pouco de treino. Você vai em sincronia com ela, ó, você vai puxando aqui atrás, tá vendo, ó, esticado. Você vai fazendo isso daqui, ó, com as duas mãos ao mesmo tempo. Você vai puxando aqui, ó, porque dessa forma você faz um pontão. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Você faz um pontão na sua máquina. Tá vendo? Olha só. Deixa eu aqui, vamos fazer a câmera, esperar ela fazer o foco. Aqui, ó. Olha o tamanho do ponto que você consegue aqui, ó. Eu consigo, inclusive, colocar a ponta da tesoura aqui, ó, por baixo dele. Isso daqui é, no mínimo, o dobro do tamanho do ponto que a máquina faz, normalmente. E aí, se você quiser, você pode vir aqui do lado e passar uma segunda carreira dessa costura, porque dependendo do tipo de tecido que você está trabalhando, você tem que fazer, às vezes, até 2 carreiras para poder franzir, porque muitas vezes apenas uma carreira de ponto, né, uma fileira de ponto, não vai segurar o franzido de uma forma satisfatória, e aí você vai ter que fazer uma segunda carreira. Então você vê aqui que eu já passei a segunda carreira, tá vendo? Você nunca passa uma distância de mais de 1 centímetro uma da outra, porque dependendo do que você for franzir, isso daqui provavelmente vai ficar embutido. Então, você vem aqui depois puxando a linha da bobina, você vai puxar as duas de forma igual, você vem segurando aqui, ó, somente a linha da bobina, tá bom? Eu tô fazendo de cores diferentes aqui para você visualizar no vídeo. E aí, como na primeira forma que a gente fez, você vem puxando, ó. E aí, conforme você puxa, você vai distribuindo esse franzido ao longo do tecido.
Qual que é a vantagem da gente fazer dessa forma aqui que eu acabei de te ensinar? Como esses pontos que a gente fez aqui com a máquina, eles são maiores, né? A gente está fazendo um pontão bem grande, você vai ter uma porção grande de tecido bem franzida. Bem franzida. Isso aqui é muito bom para você fazer aquelas saias de saia indiana, aquelas saias de pano acetinado. Tá vendo? Ó como eu consigo dar um ótimo franzido. Aqui, ó. Tá vendo? E aqui depois, o truque é você distribuir esse franzido aqui uniformemente por toda a extensão da costura. Se for preciso, você vem aqui, puxa mais um pouquinho. Tá bom? Ó, puxa assim. E aí, segurando aqui para não soltar, você vem trazendo ele para cá. Você distribui esse franzido aqui uniformemente. Depois que você tiver feito o seu franzido, você vai colocar aqui novamente na máquina. E no meio dessas duas carreiras de ponta aqui que você fez, você vai passar uma costura para travar o franzido na posição que você quer. Só que aí você vai voltar a máquina para regulagem de costura normal. Então, o comprimento do ponto vai voltar lá para o 2 ou 2,5, dependendo do tecido, e a tensão da linha da agulha vai voltar para a posição que você normalmente usa para costurar. Lembrando que assim, depois que você termina de fazer o franzido, você sempre dá um nozinho nas pernas das linhas, tá bom? Porque conforme você for costurando, corre o risco dele ir desmanchando para cá. E aí, que nem como você já está vendo aqui no final, ó, ele já está desmanchando o franzido. Às vezes o próprio manuseio do tecido vai fazendo o franzido desmanchar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha para mim aqui no canal, porque isso me ajuda muito a crescer no YouTube e vocês não fazem ideia de como isso é importante para gente que cria conteúdo. Não esquece também de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos que eu mandar. Me segue também nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, machado.alfaiate. Vocês estão vendo aqui conforme eu falo, eu já fui dando um nozinho, eu posso cortar essa linha. Muito obrigado por me assistir até aqui. Olha só, vamos dar uma última conferida no resultado. Bem franzidinho, né? Muito obrigado por me assistir até aqui e até breve.